Se quello in cui credi lo tieni per te, non ha valore. Se quello in cui credi non ha valore, lo tieni per te. Sei stato creato per dare, non per trattenere. Questo è il momento di aprire la bocca. Io credo che ogni bambino abbia diritto di nascere. Io credo che un matrimonio possa durare per sempre. Io credo nella famiglia come Dio l'ha creata. Io credo che Dio abbia creato uomo e donna. Io credo nella purezza prima del matrimonio. Io credo nell'onorare i propri genitori. Io credo che il rispetto non dipenda da genere o colore della pelle. Io credo che nessun essere umano sia in vendita. Io credo nella libertà di pensiero e di espressione. Io credo che ognuno di noi abbia diritto alla vita, alla sicurezza e alla libertà. Io credo nell'integrità politica. Io credo nei valori. Io credo nella Bibbia. Io credo in Dio. Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Bom dia, igreja. Glória a Deus, obrigado por você estar aqui essa manhã, né? Que Deus possa tocar no teu coração, assim como Ele tocou no meu, através dessa palavra. Vamos ver muitos conceitos, muitas coisas interessantes, e eu queria muito que você prestasse atenção na parte final dessa mensagem, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Então vamos começar com aquela pergunta intrigante nossa, né? Se você estivesse à frente de Deus e Ele falasse para você: meu filho, me peça o que você quiser, o que você pediria para Deus hoje, nesse exato momento? Só que isso precisa ser um desejo do seu coração. O que você pediria para o Senhor hoje? Vocês sabem que Deus, Ele realiza os desejos do nosso coração. Amém? Mas tem um segredo nisso que eu vou contar lá no final. Tá? Mas fica com isso no teu coração. Vocês sabem que teve um homem na Bíblia que Deus chegou e perguntou isso para ele: meu filho, me pede o que você quiser. E esse homem, chamado Salomão, ele não era para ser escolhido rei, mas dado a sequência dos fatos, dos irmãos que morreram, o reino acabou caindo para ele, né? E Salomão, então, diante daquela situação, ele chega para Deus e fala assim: Senhor, vou ler aqui melhor, tá? Salomão fala assim, 1 Reis 3:9: dá, pois, ao teu servo coração compreensível para julgar o povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Ou seja, Salomão pediu para Deus o quê? Sabedoria. E olha só, ele não pediu sabedoria para ele poder andar pela rua e de repente ser reconhecido como o cara sábio, né? Como aquele homem inteligente, cheio de atitudes corretas e tal. Ele pediu sabedoria para Deus, para que ele pudesse governar o povo, porque o povo inteiro estava caindo para ele direcionar. E olha só, então Deus falou, o que Deus fez para Salomão? Entregou muito mais a ele do que sabedoria, porque boa coisa ele soube pedir a Deus. Gente, Salomão, ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Vocês já experimentaram escrever um provérbio? Provérbio imaginam, assim como o pássaro que voa ao céu, assim barará, parará. Isso é um provérbio. Você já experimentou tentar criar um provérbio? Salomão fez 3.000 deles, cheios de sabedoria. Ele escreveu 1.000 cânticos, mais de 1.000 cânticos, na verdade. Talvez a pessoa aqui dentro que mais tenha cânticos escritos tenha 10, 15, talvez 20. Salomão fez 1.000 cânticos.
E ele ainda escreveu parte do livro de Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. E as façanhas literárias trouxe fama para Salomão na terra inteira. Então ele era um rei que as pessoas vinham de todos os lugares para se aconselhar e para ouvir Salomão. Os outros reis vinham até ele. Isso aqui me lembrou, sabe quem? Billy Graham. Porque Billy Graham, vários e vários presidentes ao redor do mundo chamavam o Billy Graham para conversar com ele, né? Para ter aquele entender dele, ouvir uma palavra de Deus, receber uma oração. E esse pastor Billy Graham conquistou um espaço nessa terra muito importante. E isso aqui, né, em parênteses, me lembrou o Billy Graham. 1 Reis 4:29 fala assim: Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Olha, o pastor Edivaldo, ele sempre usa nas pregações dele algo físico, né? Para chamar a nossa atenção e a gente associar a palavra àquele negócio. E hoje eu peguei um negócio, né? O pastor Edivaldo já correu na esteira, pregando, já fez bolo, já trouxe um barco aqui, outro domingo trouxe a rede de pesca do Jô, e é muito bacana porque a gente associa. E eu resolvi trazer algo, né, que eu vou chamar ele de Salomão, não porque eu vou pregar sobre Salomão, mas porque isso aqui vai representar sabedoria, conhecimento e outra coisa. Que é isso aqui, ó. E aí todos os cultos que vocês vierem, vocês vão lembrar disso aqui, do Salomão, né? E vocês vão lembrar daquela palavra. Bom, a primeira coisa, nós vamos falar de 3 tópicos. A primeira coisa que nós vamos falar é sobre conhecimento. O conhecimento é a base da sabedoria. Então, vocês olhando aqui para esse móvel, aqui em cima nós temos a sabedoria e aqui embaixo o pilar da sabedoria, que é o conhecimento. Provérbios 10:14 fala assim: os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Para que serve o conhecimento? Aqui a gente quer focar no conhecimento de Deus, mas a gente pode puxar para outras coisas. O conhecimento na rua serve para o nosso aprendizado, né, para a gente adquirir novas habilidades, para a gente ter entendimento das coisas. Mas na palavra de Deus é fundamental para o cristão ter o conhecimento da palavra e das coisas de Deus. Amém? E serve para quê? Para a gente ensinar as outras pessoas. Vocês viram aqui no vídeo do Shout quanta coisa de assunto difícil tem ali? Como que a gente vai abordar as pessoas e falar daqueles assuntos ali tão delicados? A gente precisa ter conhecimento dos assuntos para saber o que a gente vai falar. A gente precisa, para se proteger de falsas doutrinas, e isso hoje é algo que está muito forte, né? O conhecimento errado está se difundindo e a gente fica ouvindo coisas corretas e coisas erradas e trazendo para as nossas vidas todo tipo de pensamento. Provérbios 14:7 fala assim: mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. A Bíblia está falando que a gente tem que cuidar das pessoas que a gente anda, porque essas pessoas acabam sendo referências para a nossa vida. E se essas pessoas têm uma teoria, um pensamento que é diferente daquilo que você sabe o que é correto, você vai acabar trazendo isso para a sua vida. Então a Bíblia, ela é muito correta nesse ponto, né? Então o conhecimento ele serve para a gente discernir o bem do mal. E olha só, como é fácil a gente absorver teorias erradas. Eu estava no MBA, super conceituado, uma professora conceituada, e ela começou a falar de funcionamento das empresas, como que deve ser hoje, o que a gente deve levar para os nossos clientes. E tudo que ela falou ali são essas teorias malucas que a gente está vendo hoje, que a gente fica assustado, né? Então a gente estava no assunto de banheiro trans dentro das empresas. E ela colocando ali que não deveria ter, porque tem que incluir o trans, aonde ele quer usar o banheiro, aquela coisa toda. E
E aí você começa a ver as pessoas na sala que nunca tinham aquele pensamento, e olha, nunca tinha visto por esse lado. E a professora, então, a gente precisa levar isso para os nossos clientes. A gente precisa colocar isso para os nossos clientes. Nós precisamos, nem que seja, às vezes, a gente tenha que brigar com os nossos clientes, mas a gente precisa colocar isso para eles. Então, olha só como é que funcionam as coisas aí fora. E assim as pessoas vão trazendo teorias erradas para as suas vidas. A mesma coisa no mundo das crianças. Se a gente olhar hoje, as crianças estão sendo bombardeadas por todos os lados. E se a gente não tiver conhecimento daquilo que as crianças fazem, veem, né, aquilo que elas conversam, se a gente não tiver conhecimento do mundo delas, a gente pode ser pego de surpresa. Tá? E aí, muitos de vocês já têm um conhecimento bíblico sobre a parte das crianças. Agora, olha que interessante. Quando a gente tem o conhecimento, sabe o que tem que fazer, o que a gente deve ou não deixar os nossos filhos fazerem, e a gente não faz, o que é isso? Falta de sabedoria. Porque o conhecimento a gente tem. Mas se a gente não age com o nosso conhecimento, começa a faltar sabedoria para a gente. E quando a gente olha para a vida de Ló, ele tinha um conhecimento de Deus. Né? Ele andou, ele sabia quem era Deus, sabia o que era uma vida com Deus. E de repente Ló escolheu, aconteceu toda uma questão familiar, mas Ló escolheu ir morar em Sodoma. Ele olhou para Sodoma, gostou do lugar, e mesmo ele sabendo que ali tinham práticas e tudo contra as coisas de Deus, ele tinha um conhecimento, mas não teve sabedoria. Levou toda a sua família para um ambiente, para um lugar destrutivo, e acabou que as filhas de Ló eram extremamente revoltadas, eram pessoas más. Ele acabou perdendo a mulher quando saiu da cidade e ela não se aguentou, né, com a cultura errada, e ela acabou morrendo ali, virando uma estátua de sal. E uma série de coisas ruins na vida de Ló. Então ele tinha o conhecimento, mas decidiu fazer a escolha errada. Provérbios 24:5 fala: o homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Então a Bíblia está falando o quê? Estuda, adquire conhecimento, porque você vai ganhar força com isso. E isso vai ser a base da sua sabedoria. E olha só que interessante, gente. Nós podemos ser responsáveis pela salvação de alguém, certo? Nós podemos pregar o Evangelho, ter palavras onde a gente adquiriu o conhecimento e pregar para aquela pessoa e a pessoa ser salva. Mas nós também, pela nossa falta de conhecimento ou pelo nosso conhecimento errado, a gente pode acabar com a vida e a salvação de uma pessoa. Então, pela nossa vida, talvez religiosa, por falsas doutrinas, falsos aprendizados, a gente pode levar uma pessoa a se desviar dos caminhos do Senhor, ou até mesmo não vir conhecer ao Senhor por uma fala errada nossa. Então a gente precisa cuidar dos nossos exemplos e daquilo que a gente fala. Amém? Colossenses 4, de 5 a 6, fala assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Ou seja, como é que é o nosso caminhar lá fora? Se a gente não tiver esse caminhar aqui, aproveitando as oportunidades, falando palavras, né, como a gente deve falar, deixando de ser agressivo, né, explosivo, fazendo más colocações, e, pelo contrário, cumprindo essa palavra aqui de Colossenses, a gente tem uma chance muito maior de trazer as vidas para Jesus. Então a gente tem que cuidar. Estava até ouvindo o Luciano Subirá, ele estava falando, né? A questão de orar em línguas e outras práticas nossas, onde a gente deve ter alguns cuidados para não escandalizar as pessoas fazendo uma hora errada. Existe o momento do interno e existe o momento do externo, né? Então, até mesmo com os nossos vizinhos, a gente tem que cuidar os nossos vizinhos, a gente tem que cuidar as coisas para não
de certa forma, não incomodar os nossos vizinhos, né? E, pelo contrário, mostrar o bom exemplo se a gente quiser ganhar os nossos vizinhos para Jesus. E aí tem uma frase que eu ouvi essa semana, que é o seguinte: se você tentar tirar um osso velho do cachorro, provavelmente ele vai te avançar. Aquele osso lá está largado há meses, lá todo ruído, mas tenta pegar o osso do cachorro para ver o que acontece. Agora, se você levar um bife para esse cachorro, oferecer algo de melhor a ele, você pega o osso velho e joga no lixo. E assim as nossas vidas. A gente tem que oferecer algo de melhor para o que está na rua, né? E não trazer a rua para dentro da igreja ou tentar imitar alguma coisa para levar para a vida dessa pessoa. Não, algo genuíno, algo que vem dos céus, de Deus. Amém? E tem uma frase que eu gosto muito para encerrar essa parte de conhecimento, que eu sempre falo para as pessoas, já falei para os jovens, que eu li num livro super conhecido, e esse livro falava assim: a cada 10 discussões, 9 terminam com cada uma das partes ainda mais convicta daquilo que elas pensavam. Por quê? Quando tu começa a ouvir o argumento do outro, se o outro fala uma coisinha meio atravessada, tu já descarta todo o resto que ele falou, e aí tu começa a achar argumento para te defender. Ou seja, numa discussão, ninguém sai ganhando, os dois saem perdendo. O que ganha, perde o amigo, né? E o que perde ali sai brabo, né? Então, assim, sabedoria na hora de agir, nos momentos que a gente fala de Jesus. Se a gente vê que tem 2, 3 pessoas e começa a levantar coisas contra, você tem que, na hora de recuar, daqui a pouco você volta, um a um, você vai falando e vai levando a palavra de conhecimento. Bom, então, nós falamos que isso aqui é o pilar da sabedoria, o conhecimento. Nós precisamos adquirir conhecimento. Amém? Por isso as nossas escolas, tem bastante gente aqui fazendo a escola, o Dé é o professor. Muita gente, eu sei de vocês, que ouvem pregação em casa, buscam de fontes corretas, mas a gente tem que ficar alerta daquilo que a gente busca também, que pode ser uma coisa errada. E a sabedoria, tá, gente, segundo tópico, é a gente aplicando os conhecimentos que a gente adquiriu. E a gente tem a sabedoria e a falta de sabedoria, como eu falei, né? Agora, tem um segredo na Bíblia que ele diz que é o seguinte: a sabedoria precisa ser desejada. Assim como você deseja uma série de coisas, a sabedoria precisa estar aqui no coração. E como é algo que não é palpável para nós, o que a gente faz? A gente nunca escolhe. Eu não sei quantos de vocês, não precisa levantar a mão, pensaram no começo do culto em pedir para Deus sabedoria, porque isso estava no teu coração? Talvez não, né? Provavelmente não, porque é algo muito distante de nós. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Essa questão do desejo, ela é algo incrível. Tá? Eu tive várias experiências na minha vida que eu desejava as coisas e essas coisas acabavam acontecendo. Eu falo para Simone, eu sinto que tem uma graça de Deus sobre a minha vida que eu fico constrangido. Sabe? Grandes coisas aconteceram na minha vida. Eu não estou dizendo de coisas grandes, eu estou dizendo que para mim foram muito importantes, que eu desejava tanto e Deus me dava de presente. E isso tem um segredo que eu também vou falar, que é a questão lá do desejo, lá no final. Mas eu vou contar alguns exemplos para vocês. Quando eu era guri, meus 14 anos, eu acho, 14 anos, eu comecei a olhar as revistas de surf e falava, cara, como eu queria, olha isso, deve ser demais, como eu queria deslizar nessas ondas, né? Como eu queria aproveitar esse mar com uma prancha e... Pô, mas eu não sei fazer isso, nem tenho condições de comprar uma prancha. Né? A gente sempre teve uma vida muito simples. E de repente teve um campeonato mundial. Voltou o campeonato mundial de surf na Joaquina, depois de muitos anos sem ter o campeonato. A igreja que a gente frequentava tinha uma igreja na Lagoa. A igreja da Lagoa resolveu retomar as reuniões surfistas de Cristo.
em Florianópolis. Veio um monte de surfista profissional na região, igreja lotada, e todas as reuniões ia ter o sorteio de uma prancha. Coisa mais linda, feita pelo Natanael Nunes, pastor hoje da Bola de Neve, lá em Balneário Camboriú, e o desenho feito pelo irmão dele. Cara, quem que ganha a prancha na primeira reunião? Cara, cheguei no prédio assim, né, meus amigos, ninguém cristão. Pô, cheguei no prédio com aquela prancha, coisa mais linda, branquinha, nova, com aquele desenho, aquele tribal, aquela flor. Meu Deus do céu, que presente que eu ganhei de Deus, sabe? Só que assim, ó, eu fiquei desejando. O desejo que Deus entrega pra gente não é aquele desejo assim, eu gosto desse carro. Não, mas aquele lá, né? Daqui a pouco tu esquece, daqui a pouco tu pensa em outra coisa e os teus desejos vão mudando. Não é isso. Deus pega aqueles que são realmente desejos no teu coração e Ele pega e dá de presente para o filho. Mas, novamente, tem um segredo para isso acontecer. E assim eu tenho vários exemplos. Eu tenho o meu primeiro carro, que a gente não podia, mas a gente desejava tanto, olhava as propagandas, é esse, e de repente veio a minha esposa, né, que eu tanto desejava, ela sabe como é que eu desejava as características e tal, né, ela sabe disso, e uma série de coisas. Mais um exemplo para vocês, a minha mãe era secretária na Eletrosul, era secretária na diretoria, e na diretoria tinha um jornal Valor Econômico. Eu, jovem, chegava lá, saía da escola, tal, ia lá para a área da Eletrosul, ficava lá na sala de entrada e tinha as revistas e os jornais. E lá, então, eles assinavam o Valor Econômico e o que eu fazia? Pegava aquele jornal e começava a olhar e eu falava, nossa, cara, olha isso, como eu queria ser no futuro um executivo de uma empresa, queria andar de terno, né? Era o sonho, andar de terno, botar a gravata, eu quero andar bem, eu quero poder ajudar uma empresa a crescer, participar dos negócios. E eu gostava muito do mercado financeiro, então o jornal é muito voltado para o mercado financeiro. Cara, o que aconteceu? A maior coisa que poderia acontecer na minha vida, em termos profissionais, aconteceu. Em Florianópolis, uma empresa que eu nem fiz, eu nem fui fazer uma entrevista lá, fui fazer em outra e a outra olhou, não, fulano, tem uma pessoa assim, me indicaram e eu fui parar e aí tudo aconteceu, né? Que eu já contei lá no outro culto. Então, assim, ó, eu desejava aquilo, né? Começava a investir ações sozinho e de repente Deus me entregou um presente muito grande. E Provérbios 3,13 fala, feliz o homem e a mulher que acha sabedoria e o homem e a mulher que adquire conhecimento. E eu vou trazer 2 exemplos de Jesus para vocês verem o que Jesus fez no momento de tensão. Porque o momento de tensão é ruim para a gente. A hora que vem o momento de tensão, a gente estoura, explode, fala besteira, não usa sabedoria e pá. Jesus chegou num lugar, várias pessoas, uma mulher no chão, várias pessoas pegaram as suas pedras para executar a mulher. A mulher estava no chão, sabia, não tem volta, eu vou morrer. Todo mundo com a pedra na mão, vai pegar a mulher, atirar a pedra e vai matar aquela mulher. Então chega Jesus, risca no chão e fala assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. De repente, olha o que faz a sabedoria. Ela tira a pessoa do ar. As palavras sábias, elas desconectam a pessoa não conseguiram fazer nada, largaram as pedras, a mulher que estava no chão, sentiu um impacto, né? Sentiu um amor, não entendeu nada, eu ia morrer, alguém falou uma coisa que jamais alguém falaria, mostrou um amor, e a palavra de Jesus sábia, na hora, transformou a situação inteira. O cara pregado na cruz, Jesus sofrendo, todo mundo rindo de Jesus, Jesus crucificado, Jesus pede água, então vem para ele uma esponja cheia de vinagre, Jesus não ganha água, né? Todo mundo vendo aquele sofrimento, desce daí,
né? Tu que tem poder, tu que é isso, aquilo, pá. E, de repente, Jesus olha para aquelas pessoas e fala assim, Pai, perdoa-lhes, né? Porque eles não têm o conhecimento. Ou seja, Pai, tem misericórdia deles. Bum! O cara do lado olha a situação, fala para Jesus, Pai, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pum, palavra de sabedoria, ganhou o cara na hora. E tenho certeza que vários outros foram impactados por essa frase de Jesus na hora. Palavra de sabedoria. Então Jesus tinha uma sabedoria tremenda e usava isso nas horas certas. Mas tudo bem, eu vou adquirir conhecimento para ganhar sabedoria. E o que eu ganho com a sabedoria? Porque a gente sempre precisa ter algo em troca, né? A gente sempre quer ter algo para ter que lutar por aquilo. Então, a palavra fala assim em Eclesiastes 8:1. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e com ela a dureza do seu rosto se transforma. A primeira coisa é a pessoa, você olha, ela tem um semblante bom. Não é uma pessoa que carrancuda, você olha assim hoje, ai meu Deus, será que ele está bem ou está mal? Um domingo é assim, o outro domingo não sei o que, na empresa, não sei aonde, você olha. Não, aqueles que adquirem a sabedoria andam com a face transformada. É isso que a Bíblia fala. Ele se torna uma pessoa mais justa. Por quê? Ele é um sábio, ele começou a adquirir sabedoria, ele sabe discernir as coisas. Então as decisões dele têm sabedoria. Então o homem sábio, ele acaba se tornando justo. E a palavra fala o tempo todo para a gente ser justo. A gente quer que Deus seja justo com a gente. A gente precisa ser justo com as pessoas, a gente precisa adquirir a sabedoria. Eclesiastes 7:12 fala, porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Ou seja, aquele que é sábio consegue se defender, sabe os momentos de se defender e acaba com isso tendo mais vida. Olha que interessante, a gente acaba com a sabedoria adquirindo uma vida prolongada, ou vivendo a nossa vida melhor, porque viver a nossa vida melhor é ganhar vida, é ter uma qualidade de vida melhor. E por acaso você é desrespeitado em algum lugar, na sua família, diante dos seus familiares, no seu trabalho, em algum lugar você se sente desrespeitado, sente que você fala, não dão credibilidade, parece que o que você faz não penetra no coração das pessoas, você começa a falar, os outros já... A sabedoria é mais ou menos assim, você está numa reunião, a hora que você vai falar, as pessoas já entendem que vai vir alguma coisa interessante vai vir ali. Entendeu? A sabedoria faz isso, porque quando a gente fala palavras sábias, a gente causa... O ambiente vai se transformando, as pessoas mudam e começam a nos ouvir. E aí, para fechar essa parte da sabedoria, quero ler um trechinho aqui da BBC, tá? Um artigo que estava na BBC, e fala o seguinte: a verdade nua e crua é que uma maior inteligência não equivale a tomar decisões mais sábias. Na realidade, a situação pode até se tornar as decisões mais equivocadas. Ou seja, os inteligentes, eles têm menos capacidade de enxergar os seus próprios defeitos, mesmo quando são capazes de criticar os pontos fracos dos outros, e possuem um vazio maior. Artigo da BBC. O que está falando? Não interessa se o cara é inteligente, se o cara nasceu com QI avançado. Não interessa isso.
Os conhecimentos de Deus é o que fundamentam a sabedoria, e a sabedoria é aquilo que vai, de fato, transformar as coisas. Amém? E agora vem o segredo de tudo. Débora pode subir. Agora vem o segredo de tudo que eu queria compartilhar com vocês. A gente ouve muito sobre conhecimento, ouve muito sobre sabedoria, é uma coisa que está muito distante quando a gente começa a ver isso tudo, né? Mas isso me tocou muito quando eu estava estudando essa palavra, me desvendou os segredos e fez sentido para a pergunta que eu sempre fazia, que era porque eu me sentia com tanta graça sobre a minha vida, principalmente quando dos anos para trás da minha vida, né? Quando eu conheci Jesus, quando eu fui conhecendo, né, todas as coisas que um cristão conhece pela primeira vez. E vocês podem ver aqui nessa mesa, né, o conhecimento e a sabedoria. Mas, para alcançar o conhecimento, romper o teto, se transformar em sabedoria, vocês estão vendo aqui na mesa que tem umas ligações, né? Essa ligação aqui, eu vou ler para vocês Salmo 111, 10. O que é? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? E o que é a gente temer a Deus? Algo que está muito distante da realidade de muita gente cristã por aí, porque isso foi se perdendo. E o temor, ele é um respeito a Deus. O temor, ele é uma reverência a Deus, que a gente veio perdendo nas nossas vidas por causa das palavras de conhecimento errada, a teologia moderna, né, que prega que você não precisa mais pedir perdão pelos seus pecados. Você vive uma vida, Deus te concede graça, Deus já sabe da tua vida, sabe que tu vai errar, tu já sabe que vai errar, então no teu coração você já não precisa mais pedir perdão, porque Deus conhece. E isso é um roubo gigantesco na vida de um cristão. A sabedoria é a fundação da vida cristã. É honrar o nosso Pai. Não é o medo. O temor não é o medo. O temor, que é a chave de tudo, não é ter medo de Deus. A gente tinha no passado um medo, né? Eu vou errar, se eu errar, Deus vai me castigar. Essa parte do castigo, eu nem falo nada, porque é um mistério de Deus. Ninguém sabe a cabeça de Deus, se Ele quer corrigir, não quer, se vai acontecer, se não vai. Isso é de Deus. E a gente vivia com muito medo. Talvez a gente vive hoje. A gente ouve a palavra temor, e isso está relacionado a medo. Mas não é medo. Temor é respeito, reverência, honra. É adorar o que Ele adora. Gostar das coisas que Deus gosta. Ensinar o que Ele ensina. Isso é o temor. É o que Deus merece. Vocês já viram os americanos? A hora que está tocando um hino americano em qualquer lugar, o que acontece? Reverência, respeito. Eles têm medo se eles não fizerem isso? Não é medo. Cara, mas é uma reverência, é algo assim que está dentro, sabe? E o temor do Senhor não pode sair de dentro dos nossos corações, esse respeito a Deus. O temor é o medo de ofender ou de fazer mal a Deus. Eu vou pecar, se eu pecar, eu vou me arrepender. Porque eu tenho medo de machucar o meu Senhor, eu não quero machucar.
Isso é o temor de Deus. E isso é a chave da sabedoria. Isso também é a chave dos desejos, porque o Senhor concede os desejos do nosso coração. Mas nós precisamos ter uma vida de temor ao Pai. Sabe aquele velhinho, aquele avô, aquela avó, que a gente tem um sentimento assim de compaixão, de gentileza, sabe? Com aquele senhorzinho, aquela pessoa que viveu toda uma história, sabe? Esse é o sentimento do temor ao Senhor. E é isso que Jesus fala, é isso que a Bíblia fala, sobre a gente querer buscar isso, a gente de todo o nosso coração desejar ter sabedoria. E sabe o que me dói mais? E que para mim foi pegou muito pesado. É que quando eu olho para minha vida atrás, eu tinha muito temor ao Senhor. Por isso que o Senhor sempre teve uma graça sobre a minha vida. Porque desde que eu me converti, cara, mentira para mim era um negócio assim, como alguém pode mentir? Porque eu olhava, tá muito claro. E na minha cabeça não entrava essas coisas, então eu temia Deus. Se eu pecasse, se eu fizesse alguma coisa, eu chegava em casa, Pai, me perdoa, pedia perdão. E a série de coisas que a gente fazia errado, né? E hoje, parece que essas coisas foram morrendo. A gente passa e não tem mais sentimento, né? Não tem respeito por nada. Uma das coisas que eu aprendi sempre na minha vida é quando a gente vê 2, 3 pessoas orando. É a coisa mais linda e mais importante que eles estão fazendo naquele momento. E a gente não tem nem mais essa reverência. As pessoas estão ali orando. Ó, fulano, não sei o quê. Pá, pá. E eles estão fazendo a coisa mais importante daquele momento que poderia ser feito. Mas não existe, né, essa reverência mais. A gente não sente mais pelas coisas erradas que a gente faz. Porque a gente está sendo ensinado por aí, né, que, cara, se errar, errou e tudo certo, Deus vai nos salvar. E o sentimento de temor indo embora. Só que a Bíblia inteira fala do temor. E tudo está ligado com o temor. Que não é o medo, como eu já falei. E aí eu não sei quantos de vocês, mas quando vocês olham para trás, vocês sentem que vocês tinham muito mais temor a Deus antes do que vocês têm hoje? E isso fala muito do fim dos tempos, né? Porque no final dos tempos, a fé de muitos esfriaria. E é isso que está acontecendo. A fé de muita gente está esfriando. Conhecimentos de todo jeito, conhecimento errado, né, sendo passado. E outra coisa, além do fim dos tempos, né, a questão da fé, é que os falsos profetas se levantariam. E os falsos profetas, onde é que eles estão? Dentro da igreja? E hoje a internet está aberta. Então, não é que existe muito mais falsos profetas, mas que agora a palavra dos falsos profetas estão alcançando. E a gente está chegando no final dos tempos. E essas palavras vão se linkando. E a gente vai perdendo a nossa fé. E é isso que Deus quer retomar. Sabe uma coisa que rouba totalmente, talvez seja uma falta de respeito a Deus? Nossos celulares. A gente está num ambiente, a gente está numa igreja, cultuando a Deus, fazendo tudo para Ele. Vocês sabem que tem uma estatística que fala que a cada mensagem que a gente recebe, a gente olha para o nosso celular, a gente leva uns 30 segundos para voltar ao raciocínio que a gente estava antes. Você recebe 10 mensagens no culto, olha as 10, 3 minutos, 10% da pregação, provavelmente você já não vai mais ter muito interesse na pregação, porque sua cabeça já foi se desviando. Essa é a realidade.
1 Pedro 1,17 fala: uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada eterna de vocês. Isso aqui é Novo Testamento, não está falando lá de Antigo Testamento. Então a gente sentia essa importância de reverenciar um Deus, a gente sentia a importância de reverenciar as nossas autoridades, a gente cuidava dos nossos pastores, a gente tinha um pastor, não tanto como amigo. Hoje a gente tem os pastores mais como amigos, eu estou falando em geral, né? E essa liberdade a gente usa para desrespeito, falar de qualquer jeito. É uma coisa estranha, sabe? Não tem mais tanto aquele respeito pelas nossas autoridades. É algo que também tem saído do lugar. E essas coisas vêm se reduzindo ao extremo. E o perigo da gente não ter temor a Deus é que a gente pode ser levado para o lugar da misericórdia. E o lugar da misericórdia é aquele onde Deus deixa a gente quebrar a cara, para Ele vir com a misericórdia dEle, abraçar e falar: filho, esse é o caminho, volta. E isso Deus não quer que aconteça. Mas a falta de temor leva para isso. E consequentemente não há sabedoria na vida. Lá em Hebreus fala que as orações de Jesus eram ouvidas por causa do temor piedoso. O deleite de Jesus estava no temor do Senhor. Olha que coisa louca. O Filho se deleitava em respeitar o Pai, em colocar o Pai lá em cima. Sabe, Jesus fazia isso. Provérbios 2:1 fala assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, ou seja, está falando do desejo que a gente tem, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Existe o conhecimento que a gente aprende, existe a sabedoria e existe aqui, se pudesse botar outro, o conhecimento de Deus. Os dois precisam ter o temor ao Senhor, para a gente encontrar o conhecimento, as coisas que estão em Deus, e para a gente agir com sabedoria. O Senhor te chama de filho, não de escravo. Ele está aí para te receber. E quais são as promessas para quem teme a Deus? Salmos 31:19. Como é grande a tua bondade, que reservastes para aqueles que te temem. Entendeu a questão dos desejos? Aquele que teme ao Senhor, Deus é bondoso com ele. Se a nossa trajetória for de temor, Deus vai concedendo os desejos do nosso coração, Deus vai derramando sobre nós a bondade dele. E às vezes a gente se pergunta: cara, não acontece nada. Não acontece nada, mas a gente é inconstante, extremamente inconstante nas coisas. A gente age com total falta de sabedoria, não tem temor. Daí eu volto: não, hoje eu vou ter temor, né? Não há temor, é uma coisa de longo prazo. Por mais que a gente erre, não estou falando que a gente não vai errar, mas tem a parte do perdão. Salmos 34:7, outra promessa: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Proteção. A gente ganha proteção quando a gente teme a Deus. João 9:31. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade.
Outra promessa, Salmos 25:12. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Ou seja, terá instruções de Deus, ouvirá a voz de Deus, aquele que o teme. A gente quer ouvir, fecha, né? Senhor, tu não me escutas, Pai. Tu não me escutas, Senhor, porque tu não fala comigo. Mas zero temor a Deus, é só aquele momento ali. Bom, gente, é necessário a gente pedir perdão pelos nossos atos. É necessário a gente se arrepender para mostrar temor ao Senhor. Os músicos podem subir. A gente precisa ter respeito ao nosso Deus. Amém? Se a gente quer avançar na nossa vida com Cristo, a gente precisa necessariamente ter tudo a ver com Cristo. O nosso falar, o nosso caminhar. Eu queria que você começasse a pensar nisso. O que você pode fazer para respeitar a Deus? Para reverenciar Ele? Se você não tem feito isso, você entende que a sua vida está muito mais fora, muito mais morna, muito fora daquilo que Deus quer. Pecado, você convive com o pecado, não tem mais aquele temor, né? Aquele receio de desrespeitar a Deus. Queria que você fechasse os teus olhos e ouvisse essa canção e ao mesmo tempo você fosse conversando com o Pai e você faz o que você quiser para demonstrar a Ele, o seu respeito a Ele, o seu temor. Se você quiser ficar de pé, sentado, deitado, ajoelhado, do jeito que você quiser, amém? Mas ouve essa canção e se coloca aos pés de Deus, coloca aquilo que não está legal na sua vida, começa a procurar dentro do seu coração, se você teme ou não teme ao Senhor hoje, se você quer avançar a sua vida em sabedoria, amém? Como pedir coroas ao Rei que da sua glória se despiu? Como exigir riqueza de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras ao Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? Todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. Minha paz
paz custou o seu castigo, o meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar da verdade e retornar nos conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, e nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade ele trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele, deixar tudo por ele. Mais do que ler, falar, eu preciso viver. Aleluia, Jesus. aleluia, Senhor. Pai, nós já chegamos até a Ti, meu Pai. Nos derramamos na Tua presença, Pai. Queremos viver mais de Ti, ser mais parecidos contigo, Pai. Perdoa as nossas atitudes, Senhor. Perdoa tudo que fizemos, meu Pai, todas as coisas que não Te agradam. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Pai, nós não queremos perder o temor nas nossas vidas, Pai. Mas nós queremos andar com sabedoria, como Tu andou, meu Pai. Deus, queremos Te respeitar, meu Deus. Queremos Te reconhecer como nosso Deus, meu Pai. Queremos Te reconhecer como aquele que vai nos salvar, que vai nos levar para a vida eterna. Pai, queremos Te reverenciar, Pai. Queremos Te dar honras. Tu és, Senhor, o nosso Pai, o nosso Deus de amor, aquele que merece todas as coisas. Novamente, Senhor, perdoa as nossas atitudes. Queremos mudar, meu Pai. Queremos ser diferentes. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, ela me tocou muito enquanto eu estava estudando. Porque, primeiro é para mim, né? Então a gente sente muito quando vem algo direto de Deus. E espero que para vocês alguma coisa tenha ficado no coração de vocês, para que vocês absorvam isso e sejam fortalecidos nessa semana, encarem essa semana de vocês diferente, olhando tudo para Deus, as atitudes. Quando eu queria fazer alguma coisa, estourar alguma coisa errado, eu pensava, sabe, no Pai, e eu lembrava naquilo que eu estava estudando e vivendo naquele momento, e comecei a ser fortalecido nisso, e ser mais forte naquilo que eu estava sendo fraco. Amém? Então eu espero que essa semana vocês sejam fortalecidos e olhem para Deus de uma forma diferente, que o coração de vocês volte àquele primeiro amor, em nome de Jesus. Amém?